Nesse último bloco do Sim Notícias, eu converso com o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Linhares, o coronel Jones Matos, porque nessa quarta-feira vai acontecer a formatura da primeira turma do PRESS, né, esse programa de resistência e cidadania lançado aqui no município de Linhares. Ô coronel, tudo bem? Bem-vindo de volta. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Coronel, então nós vamos ter aí a formatura dessa primeira turma, esse projeto que foi lançado recentemente, mas ele já vinha caminhando desde o início do ano já, né? Nós estamos trabalhando há quase um ano nesse projeto, né? O trabalho de prevenção não é um trabalho fácil, é um planejamento mais difícil, né? Você tem toda uma estratégia, toda uma técnica, né, para você trabalhar com essas crianças, principalmente nessa faixa etária que a gente está trabalhando, e principalmente em algumas escolas mais em situação de risco, né? Entendi. Então a gente já vem trabalhando e agora, graças a Deus, a gente está terminando esse primeiro ciclo, a gente pode dizer assim, né? Pois é, a gente teve a oportunidade de participar lá do lançamento, nós divulgamos aqui inclusive o lançamento do projeto interessante, tem a cartilha lá com toda a questão didática que é trabalhada. 12 módulos, né, que a gente está trabalhando, né, sendo 7 de prevenção às drogas, 2 de trânsito e 2 de preservação do patrimônio. E mais um que vai ser a finalização de todo esse módulo, né? São 12 aulas que a gente está dando na rede municipal de ensino. Muito bacana. Qual é a faixa etária das crianças? Nós estamos pegando 5º ano. Esse ano a gente pegou o 5º ano. A ideia é a gente pegar 5º e 6º ano, né? A gente já tem um estudo que comprova que essa faixa etária é a faixa mais de risco da criança, né? Porque ela está nessa fase de transição da criança para o jovem, né? Que a gente chama de adolescente. Então ele está mais sujeito a ser levado, a ser, a gente pode dizer assim, até mesmo adotado, né, por um traficante. Então é um momento que a gente quer trabalhar exatamente para evitar esse problema. Olha que bacana. A gente falava aqui antes de iniciar a entrevista, o senhor citava a questão da prevenção. Hoje a gente tem um problema sério de segurança pública em que a prevenção ela é chave nessa questão, né? Raramente você vê uma instituição trabalhar na área de prevenção, né? A repressão, além dela ser muito mais cara, né? Quando você fala em construção de presídios, você fala em segurança pública, né? Em polícia militar, em polícia civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, isso é um custo muito alto, né? E muitas vezes quando você trabalha na prevenção, você evita que esse jovem, esse adolescente, amanhã ele vai fazer parte desse grupo, né? Que está exatamente ali nessa condição e vai ficar muito caro para a sociedade. Sem dúvida. Porque você manter hoje uma pessoa presa, né? Uma pessoa em situação que a gente chama sempre de apenado, né? Uma pessoa apenada aí, em condições de presa ali, ela é um custo muito alto, né, para o Brasil. Né? Além de uma perda de uma mão de obra, enfim, um ser humano que poderia estar aí produzindo. E você envolve, né, todo nesse contexto, você tem todo o envolvimento de uma família também, sem né? dúvida, toda uma estrutura. Porque principalmente quando esse cidadão, ele tem o pai, ele tem a mãe, muitas vezes ele é casado, ele tem uma família, então é um problema social muito grave. Né? Desestrutura tudo. Exatamente. Né? Então quando você trabalha na prevenção, você evita essa desestruturação da família, né? Você começa a formar cidadãos, você começa a ter um país mais produtivo. Né? Eu sempre falo que a educação é a base fundamental de qualquer sociedade. Né? E esse trabalho, apesar de ser feito pela segurança, mas é um trabalho desenvolvido em prol da educação. É na formação desses jovens. Está integrado, junto. Exatamente. Né? Coronel, com a experiência que o senhor tem, né? O senhor foi militar durante muitos anos, atuou na área de segurança e continua também prestando serviço. O senhor acha que na história os governos e as famílias elas falharam para que a gente tenha um resultado que a gente está tendo hoje com relação, sobretudo, a crianças e adolescentes cada vez mais jovens entrando no mundo da criminalidade? Eu sempre digo que o Estado fraco, ele facilita, né, o crime. Né? Quando a gente diz o Estado fraco, a gente diz o seguinte, a situação daquela permissividade em que o Estado muitas vezes estimula o próprio crime. Porque quando você tem uma reação enérgica, até na própria família, né? Sim. Quando o pai ele tem uma energia maior, os filhos normalmente eles são mais criados, são mais bem criados. A mãe, quando você é muito permissivo no seu lar, quando você permite, a criança, mãe, eu vou dormir fora, eu vou sair, eu vou ver isso. Então não existe limite. Né? Então o mesmo limite imposto para a família, para os filhos, é o mesmo limite que deve ser imposto pelo Estado. Na sociedade, né? A sociedade de uma forma geral. Né? Claro. Então quando você tem um Estado em que ele falha, né? Na verdade a gente vê que houve realmente uma falha, porque o índice de criminalidade nosso é muito alto. Para você ter uma ideia, as pessoas que são vitimadas hoje pelo crime, são pessoas hoje morrem muito mais no Brasil do que nas guerras. Não, sem dúvida. Então a gente fica preocupado hoje, para você ter uma ideia, nós temos uma média no Brasil
de 175 mortes por dia, praticamente. É uma coisa absurda. Né? Então é como se cai um avião. Hoje você faz aquele estardalhaço, caiu um avião. É um avião caindo por dia. Né? Infelizmente. Então, infelizmente, é a situação que a gente vive hoje, né? Então, o trabalho da prevenção, ele é muito importante. Porque ele foca exatamente para evitar que essas crianças e adolescentes façam parte amanhã desse novo contexto, né? Que é o contexto da repressão. A gente percebe também, claro, todo o trabalho de prevenção é importante, mas infelizmente a gente vê muitas ações assim isoladas. A gente não vê ainda aquela mobilização nacional, digamos assim, um projeto. Você acha que isso aí seria importante, um trabalho conjunto de todo mundo nessa prevenção? Nós tivemos agora uma lei recente do governo federal, que é uma lei que ela visa até complementar, né, a Constituição de 88, você tem uma ideia, nós estamos falando de 30 anos, né? Exato, fazendo então agora, ela trabalha o parágrafo 7º do artigo 144, que é a Lei 13.675, né? E ela cria, interessante que ela cria uma série de atividades, e ela valoriza, inclusive, os conselhos de segurança. A gente, no decorrer de todos esses anos, você não viu essa valorização dos conselhos, né? A gente vem trabalhando, nosso conselho aqui é um conselho muito ativo de Linhares, talvez o único do Estado, né? Mas hoje a gente vê que nessa lei que criou o SUSP, é o Sistema Único de Segurança Pública, e ela fala também do Fundo Nacional de Segurança Pública, ela valoriza os conselhos. E o conselho nada mais é do que a participação da sociedade na segurança pública. Olha aí. Então, normalmente você vê de cima para baixo. Né? Alguém determina, olha, o secretário de segurança, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas e a sociedade? Quando ela é ouvida? O maior interessado, né? Que é o maior interessado, né? Sem dúvida. Então a gente observa que as coisas estão começando a dar uma caminhada, né? Eu estou muito esperançoso para o próximo ano, eu vejo que o Estado mais forte inibe o crime, porque muitas vezes diz que a oportunidade cria o ladrão, né? A gente ouve isso. Né? Então, essas oportunidades são dadas, muitas vezes a ineficiência do Estado, a permissibilidade que o Estado dá e acaba criando esse tipo de comportamento nas pessoas. É a chamada liberdade que acaba gerando aquela libertinagem, exatamente, né? Acaba abusando. Não é nem... gera todo esse tipo de conflito, né? E hoje, infelizmente, a gente tem visto, né? Eu estava comentando com o comandante Lousa essa semana, nós tivemos este mês... praticamente em 30 dias, 4 intervenções da Polícia Militar com mais rigor, né? Exato. A gente vê que isso é o quê? Né? A polícia realmente está trabalhando com mais responsabilidade, não é mais responsabilidade, mas ela está indo mais para o confronto, né? Nós, infelizmente, 3 pessoas foram vitimadas, né? Esse mês, e uma ainda se encontra com vida, mas ela foi baleada, podemos dizer assim. Então eu vejo que a polícia está tomando realmente uma postura de fortalecer a instituição, né? De dar à sociedade essa segurança. Porque quando você fortalece os órgãos de segurança pública, automaticamente você diminui a criminalidade. É proporcional. Quanto mais forte a polícia, quanto mais forte o Estado, menor a criminalidade. É aquele ditado, né? Botar ordem na casa. Né? A gente precisa disso, né? A verdade é essa. E a gente fica feliz. Não na situação da vitimização das pessoas, né? Mas no sentido de ver que a polícia realmente está tendo uma atividade mais rigorosa, né? Está controlando mais. E isso dá para a sociedade uma certa tranquilidade. Mas é aquilo que a gente falou. Isso é o quê? Repressão. Né? Então esses 4 que foram vitimados aí, na verdade, talvez se tivesse trabalhado a prevenção, poderia ter sido evitado. Né? Infelizmente culminou para isso. Mas, enfim, o trabalho da polícia tem que ser feito. Tem que ser feito. Então, ou se não dá na prevenção, tem que ir para a repressão. Ô, Coronel, então o Prece vai fazer a formatura desses meninos, né, e meninas nesta quarta-feira, às 2 da tarde, né? Exatamente. 14 horas, 2 da tarde, no Colégio Estadual, Colégio Emílio Macedo Gomes. A gente está esperando, não só essas crianças, né, são 300 alunos que a gente está formando. Tá cheio lá o auditório. Vai ficar muito bonito lá, os pais dessas crianças, a gente reforça aqui o pedido, os professores dessas escolas, né, a nossa secretária de Educação também está envolvida nesse processo, essa integração. Né, a minha secretária Maria Olímpia. Então a gente fica feliz de ver que a educação ela tem uma participação também efetiva nesse trabalho, né? E a prefeitura hoje, para nós, que fazemos parte dessa administração, o prefeito Guerino, é um momento assim muito especial mesmo, né? Porque é um investimento, né? Não é um investimento no material, mas é um investimento na vida. E o melhor investimento que você faz é um investimento na vida, né? E a longo prazo, né? Exatamente, quando você preserva o maior patrimônio que nós temos, que é a vida, né? Sem dúvida. Não adianta você preservar uma casa, uma rua, uma praça, se a vida não está sendo preservada, né? Em primeiro lugar, a vida. Então o prefeito tem dado essa orientação, a gente tem trabalhado isso.
E se Deus quiser, nessa segunda fase que a gente começa a partir de março do ano que vem, a gente não vai trabalhar só o aluno, né? Nós já fizemos uma reunião, nós estamos formando, a ideia é ter 12 instrutores, que são 12 guardas municipais. Bacana. E agentes de trânsito, né? E a gente vai trabalhar também as famílias. Toda essa situação de risco, principalmente quando você vê uma família que tem um aluno já começando a se envolver, porque a gente detecta quando o guarda ele vai para a sala de aula. É perceptível, né? Então a gente vai começar a trabalhar essas famílias e regionalizar. Por exemplo, nós vamos pegar uma escola do Interlagos, as reuniões com as famílias vão ser feitas ali. Né? Você vai para o São José, Linhares 5, nós vamos regionalizar e começar a trabalhar também as famílias, porque eu vejo que é muito importante, né? Se você conseguir tirar hoje uma criança dessa, um adolescente do sistema penal, né, você imagina o custo que isso é para o Estado, né? É incalculável, uma né? só, Tudo, né? Então nós trabalhamos 300 agora no segundo semestre, o ano que vem nós queremos chegar a 3.000. Olha que Deus bacana. quiser, Projeto né? ousado, né? Ousado, né? Isso aí. E com a perspectiva de, nos próximos anos, a gente atender, chegar até a 5.000. Né? Bacana, gente, esse projeto, né, realmente trabalhar com a prevenção, como a gente disse aqui, é a longo prazo, a gente vai ver o resultado daqui a 10, 15 anos, né, Coronel? Exatamente. Mas perfeito. certamente algo tem que ser feito desde já, né? A prevenção, ela tem isso, né? Muitas vezes as pessoas não trabalham na prevenção porque não é um resultado imediato, né? Você não tem como aferir esse resultado. Se alguém perguntar assim, como é que você vai medir isso? É difícil você medir. É verdade. Né? Agora, o que a gente sabe é que tem que ser feito. Precisa ser feito. Sem dúvida. E o poder público tem que investir. É responsabilidade nossa, né, como poder público, de você ter um investimento na educação, de você trabalhar essas crianças, de você evitar, né? Eu sempre digo, até aquele dia quando o programa foi lançado, eu fiz uma referência ali de uma senhora, né, que teve o filho vitimado, e ele ali morto no chão, uma criança praticamente, e ela chegava ali e ela não chorava. Né? E muitas vezes a gente questiona, como é que uma mãe não chora, né, por um filho ali? Né? E muitas vezes a resposta é muito simples, ela tinha chorado tudo, né? Quantas vezes as famílias estão chorando os seus filhos? Verdade. Né? Quantas vezes as mães estão chorando, os avós estão chorando seus filhos? Né? Então o que a gente pede é que essas famílias estejam também enganjadas conosco nesse processo. Muito importante. Né? Nós podemos muito, mas não podemos tudo. Então o pai, a mãe, o avô, a avó, o seu filho está no Prece, o seu filho está no Proerd, ajude, incentive, fale com ele, vá na formatura, né? Porque você está dando para ele um caminho, né? Você está mostrando para ele, meu filho, existe um novo caminho, existe uma oportunidade para a sua vida, né? E o que a gente quer é exatamente isso, é conceder oportunidade. Né? Dá para essas crianças, adolescentes de Linhares, uma chance, né? Uma chance para que eles possam olhar para cima e dizer, olha, a droga não é o caminho. Esse patrimônio é meu. Não, eu posso evitar um acidente no trânsito amanhã. Eu posso ser um motorista cidadão, né, melhor. Eu posso ser um bom pai de família. Então a gente quer trabalhar isso. Que bacana, é o Prece, gente. Então a formatura da primeira turma é nesta quarta-feira, 14h, no auditório da Escola Emir de Macedo Gomes, o estadual, né, ali no centro de Linhares, bairro Shell, né, ali às margens da BR-101. Coronel, obrigado pela presença, toda a comunidade convidada, né? Toda a comunidade convidada, independente se você está envolvido, se você faz parte da educação, se você é vizinho ali do colégio estadual, se prestigie lá, é muito importante a sua presença, porque nós precisamos de multiplicadores, né? A sociedade ela tem que estar engajada nesse processo, né? E a gente vai ter ali para as crianças, ali vai ter pipoca também. Então as crianças devem ir se também. Divertir. Né? São convidadas também. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, meu irmão, e estou sempre à disposição, né? Eu acho que o canal de vocês tem contribuído muito, né, com todo esse processo e vocês estão de parabéns e eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Nossa obrigação também. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu fico grato pela sua audiência. Você de Linhares e região, continue mandando sua sugestão, seu recado, dica para a nossa página facebook.com/tvcimlinhares. Esse bate-papo com o Coronel Jonas você confere e também pode rever no nosso canal direto no YouTube. E o telefone da redação que aparece aí, 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.